Olá, saudações a todos. Meu nome é Alexandre Santos. Eu atuo no município de Itaboraí, atualmente com o sistema Hiper, sistema que é de propriedade da Hiper SA. Então, vou estar utilizando aqui o Hiper para trocar uma ideia com vocês sobre um assunto que eu acho bem pertinente ao nosso ofício, que é o CFOP. E tem sido alvo de algumas confusões até por parte do fornecedor, do nosso cliente, às vezes pelo nosso cliente, às vezes pela contabilidade do nosso cliente. Até porque uma vez que as interfaces do Hiper não são de conhecimento dos envolvidos, me refiro à contabilidade, fornecedor, no caso das devoluções, etc., às vezes é compreensível que surjam algumas dúvidas, né? Em outros casos, realmente é desconhecimento do fato em si. Bom, você está vendo aqui o compartilhamento da minha tela inteira, então eu pretendo trocar uma ideia com vocês, em especial sobre uma coisa que eu sigo como regra dentro do Hiper, principalmente quando eu estou atuando com clientes que tomaram conhecimento do CFOP a partir do momento que a gente passou a implantar o sistema. Então, a partir daí, a gente viu a necessidade, eu em especial, lidando com esses clientes diretamente, vi a necessidade de facilitar esse trabalho de ligação do CFOP de compra com o CFOP de entrada, de saída, etc. Você está vendo aqui que no Hiper a gente tem a possibilidade de criar vários CFOPs. Então imagina que esse cliente aqui tivesse dificuldade em tratar os CFOPs de 5101 a 5106. Né? Então, o que eu recomendo vocês terem sempre acesso, se possível deixar uma cópia no cliente, ajuda muito, que é o quê? Que é a tabela CFOP. Tá? Então procurem sempre estar de posse, porque mesmo que o sistema tenha todas essas tabelas, às vezes a descrição não está completa devido às limitações de espaço lá na interface que o programador desenhou, e aí por essa razão a tabela sempre vai ser útil. Você observa lá que eu coloquei no CFOP 500 vou até pegar isso aqui, 5101 a 5106, né? Então, se você observar aqui, 5101, tá vendo aqui, ó, tá aqui do lado, ó. O que começa no 101, né? Lembrando que, para nós que trabalhamos com automação, ou para aqueles que trabalham em setores de administração, compra, venda, etc., é importante saber que, em geral, observem bem que, em geral, por quê? Porque há outros casos aqui, ó. Mas, em geral, no comércio varejista, a mercadoria que sai, né, do nosso estabelecimento ou do estabelecimento do nosso cliente para uma venda dentro do próprio estado, ela vai começar com 5, e para uma venda para outro estado, ela vai começar com 6. E depois disso, nós temos alguns desdobramentos. Então, você observa lá que havia um cadastro de CFOP de 5101 a 5106. Por quê? Porque 5101 a 5106 nós vamos cobrir todas as vendas de mercadoria, tá? Que são de produção do estabelecimento, com exceção de 5102, tá vendo? Ó, 5104, 5105, a produção de estabelecimento que não deve por ele transitar, tá vendo? Venda de produção de estabelecimento, ou seja, aquele fornecedor que produziu, mas ele não vai transportar, não é dele a responsabilidade na nota que usar o 505, não será dele o papel de transportador da mercadoria, não vai passar por ele. Em muitos casos ela sai de um depósito, por exemplo. Então, por que eu estou comentando isso aqui diretamente agora?
por ter mostrado lá o CFAP 506, 501 a 506, e explicar por que que nessas condições aqui, mesmo sabendo que há diferenças aqui, por que que eu usei lá 501 a 506? Por quê? Bom, primeiro ponto a se destacar na questão do CFAP é que o CFAP está ligado ao que foi praticado em termos de tributação também. Um CFAP ele não pode estar dissociado da regra tributária que aquele produto foi submetido. Ele está vinculado a uma regra tributária e esta regra tributária também tem um vínculo com o CFAP. Então, por exemplo, quando eu vejo uma mercadoria que chega com 501, o que eu entendo e aonde é que está ligada a relação com a tributação? Está ligada no fato de que CFAP não trata de venda onde houve a atuação, né, a prática da substituição tributária. Então, se não há, eu já sei que essa mercadoria comprada com 501, ela será vendida com 502, por se tratar de uma mercadoria puramente recebida de terceiros. Bom, esse é um ponto. Qual é o segundo ponto? E que é o mais importante, talvez, na hora de se entender uma CFAP. O Código Fiscal de Operação, que é o termo, que é a tradução do termo CFAP, né, ele norteia, prestem bastante atenção nisso, isso é muito importante, ele norteia a conduta tributária, né, de escoamento, de origem daquele produto e daquela operação específica. Não quer dizer que todo mundo que recebeu uma nota com CFAP X tem que dar entrada com X, porque isso não vai acontecer. Ah, mas por que não vai acontecer se 501 for praticado comigo? Primeiro, porque esse CFAP, ele, na nota que chegou para você, ele está como 501. Vou tomar por base, então, esse CFAP aqui. Então, desculpa. Na nota que chegou para você, ele chegou com 501. Então, o que nós teremos, né, implícito nessa nota? Nós temos implícito que aquele fornecedor é o fabricante daquela mercadoria. Tá vendo? A venda de produção e estabelecimento. E também que ele não está cobrando ou praticando a substituição tributária naquela transação. Como é que eu escrituro, então, essa nota de entrada dentro do meu sistema? Aí é uma convenção, né, de que toda mercadoria adquirida dentro do Estado, e aí você tem que estar atento ao primeiro dígito do CFAP. Se entrou, chegou na nota com 5, vai ter que ter um equivalente que comece com 1. Se está na nota com 6, por exemplo, se o caso aqui fosse 601, teríamos na nota então um equivalente que começasse com 2, certo? Agora, como é que eu daria entrada aqui? Simples, daria entrada com 1102. Vamos ver? Pura e simplesmente compra para comercialização. Vocês observem que para o cliente, que é o nosso cliente e utilizador do hiper, às vezes é difícil estabelecer essa regra, né? Então nós fazemos o quê? Sempre que a compra for destinada à comercialização ou para comercialização, então nós usamos para o 501, 502, 500 até o 106, nós usamos o 1102. Mas isto, veja bem, senhores, isto dependerá muito da finalidade para a qual aquele nosso cliente está adquirindo aquela nota. Porque imagina que ele tenha adquirido uma mercadoria, tá? E essa mercadoria ele adquiriu para utilização, né? Ele não vai vender, ele não vai comercializar. Seria, vamos imaginar, tá? É apenas uma hipótese, tá? Vamos imaginar que ele comprou a mercadoria e vai utilizar essa mercadoria, ele vai consumir, ele não vai
vamos dizer assim, ele não vai vender, revender essa mercadoria. Mas pode acontecer isso, e por que eu teria que usar? Se ele não vai vender, basta simplesmente eu lançar um CFAP lá, ou pode ser até o mesmo, tudo bem, né? Mas aí você está desconhecendo a importância da escrituração contábil e fiscal desse cliente. Por quê? Porque quando uma empresa, quando um contador, um advogado, quando um profissional competente faz a redação de um contrato social, ele então tem por obrigação, né, estipular ali quais serão as atividades propostas por aquele indivíduo que está pedindo ao Estado, à sociedade. Quando uma pessoa abre uma empresa, uma inscrição em CNPJ, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, e consequentemente depois uma inscrição estadual, ela está, no primeiro momento, quando obtém um CNPJ, ela está então entrando numa sociedade com a União, né? Através da sua inscrição, adquire-se então personalidade jurídica. Quando ela faz essa solicitação, ela envia junto com essa solicitação, ela envia então as atividades principais e secundárias a que se propõe aquele contrato entre o cidadão, né, o indivíduo da sociedade civil, e o Estado brasileiro. Pois bem, tem lá a atividade principal e a atividade secundária. Então imagina que ele abriu lá uma loja para vender peça de carro. Beleza, peça de carro é o caso aqui que eu estou numa base de dados que é de peça de automóveis. E de repente ele começa a comprar gasolina, álcool, diesel, gasolina, álcool, diesel. Peraí, está acontecendo um exercício ilegal da atividade comercial. E esse cliente será multado com certeza. Porque no seu contrato social, ele não pediu à União, à sociedade para esta finalidade. Então, por isso, quando você recepciona a nota de compra, você precisa destinar o Código Fiscal de Operação de acordo com a finalidade precípua e secundária da empresa. Então, uma empresa que está comprando lá uma padaria, por exemplo, e de repente a padaria tem lá seus caminhões que fazem o trabalho de escoamento da produção, etc., das entregas e tal. E aí ela começa a comprar peça de carro, pneu, para poder sua oficina cuidar lá dos carros que estão no nome da empresa, diga-se de passagem. E aí ela compra e a pessoa que recepcionar, então seu cliente precisa dar entrada nessa mercadoria, porque tem lá também o financeiro, contas a pagar para ser alimentado. Mas como é que ele vai dar entrada nessa nota se ele não pode vender pneu, peça? Como dar entrada? Então, nesses casos, né, usa-se o Código Fiscal de Operação de compra para utilização. Tá? A gente vai ver aqui, deixa eu só ver um termo de utilização aqui. Eu não pretendo que esse vídeo fique muito longo, é só um bate-papo sobre CFAP para que vocês possam saber um pouco mais, né? Aqueles que ainda não sabem, quem já sabe, refinar aí seu conteúdo. Então, vamos imaginar que a gente vai lá para o... Vou botar aqui compra para... Vai ter um monte, né? Para utilização, ó. Compra, vou botar um P aqui, para... Vou botar aqui, ó. Ó, compra para utilizar. Isso. Olha quantos nós temos aqui. Ó. Compra para utilização, para uso e consumo, cuja mercadoria está sujeita à substituição tributária. Então imagina que ele comprou e essa mercadoria tem esse T na entrada, na compra, né? Então para cada caso, né? Imagina, por exemplo, a compra de bem para ativo imobilizado. Né? Vamos citar como exemplo isso aqui, e eu acho que fica bem pertinente a esse caso. Imagina que o seu cliente comprou um caminhão novo, né? Fez lá um Finame,
que seja um valor que ele possuía, um empréstimo, alguma coisa assim, ele comprou um caminhão. Bom, mas como lançar esse caminhão se esse cliente não pode vender, não está lá no seu cadastro, né, de CNPJ, no seu cadastro nacional de pessoas jurídicas, não consta que ele pode vender, ele não pediu sociedade para vender o caminhão. Como ele faz? Então ele compra, não importa, veja bem, na entrada, não importa se ele comprou com o CFAP tal, você vai ter que dar entrada, se foi uma compra dentro do estado, com 1.551. Ah, Alexandre, mas como é que eu vou, em que momento eu vou saber quando usar o 1.551 e quando usar você vai saber por dois aspectos principais. Primeiro é a situação tributária do produto e segundo, que pode também ser o primeiro nesse caso aqui, é a finalidade da compra. Se eu estou comprando um bem que é para introduzir no ativo imobilizado, ou seja, vai fazer parte dos ativos da empresa. O que é um ativo da empresa? Todos nós sabemos, é todo aquele patrimônio que compõe, né, a estrutura de valor da empresa. Né? Então ela tem sede própria é um ativo imobilizado. Ela tem veículos é um ativo imobilizado e por aí vai. Então, todos os bens imóveis da empresa são tidos como ativo imobilizado. Né? Nesse aspecto aqui, imagina, por exemplo, poderia até entrar como um terreno à parte que ela comprou ali do lado. Vamos trocar o caminhão por enquanto para não complicar um pouco quem nunca pegou o assunto. Ela comprou um terreno à parte, fez lá um galpão e aí tem lá a nota de compra, etc. Então, imagina que isto entrou como um bem, né? Como um bem da empresa, um trator, que seja, não é por ser veículo que deixa de ser um ativo imobilizado. E aí, essa nota, quando ela chega para a escrituração, nós precisamos entender que CFOP é o Código Fiscal de Operação. Quem vendeu fez uma operação, quem comprou terá que fazer outra operação de escrituração. Então, quando você recepciona a nota do seu cliente, tá, e precisa ensiná-lo a dar entrada, a primeira coisa que você vai ter que saber é qual o código fiscal vai nortear a sua operação de compra. No caso de um ativo imobilizado, o código que vai me nortear é o 1551, certo? Ah, um belo dia eu preciso transferir de uma filial para outra, né? 1552. Ah, eu preciso fazer essa mercadoria está voltando porque é uma devolução, que eu fiz uma venda de um ativo imobilizado, mas não se concretizou, não deu certo, eu preciso fazer a nota de devolução para que esse bem volte para o estoque e para o inventário de bens da empresa. Então, inventário patrimonial, né? Então está aqui, ó, 1553. Veja bem que você sempre terá o auxílio dessa tabela CFAP. Não dá para a gente parametrizar, embora o IPER possua a condição de criarmos vários registros para um mesmo CFAP, porque podem ocorrer situações distintas, então, e mesmo assim são muitos e estaríamos inchando a base de dados sem necessidade. O que eu faço nesse particular? Vou mostrar a vocês aqui. Eu faço isso aqui, ó. Imagina que eu tenho esse cliente aqui e ele vai comprar uma mercadoria, ela pode vir com 501 ou de 501 a 506. Então, nesse caso, em especial, eu vou dar entrada e na hora que ele for dar entrada, esse é o rótulo que ele vai ver. Então, ele vai estar vendo nessa descrição um dos CFAPs possíveis na nota. Então, naquela telinha que se abre no IPER que aparecem vários CFAPs, ele vai ter uma referência visual que pode norteá-lo para a escolha correta do CFAP a ser usado na entrada. Correto? Agora, imagina que esse cliente tenha dificuldade e eu não consiga ajustar para ele isso aqui, 501 a 506 e tal. O IPER vai te possibilitar fazer isso aqui, ó, quer ver? Vamos mudar aqui um pouquinho as coisas.
e vamos criar um novo CFAP. 502, já apareceu aqui a venda, tá vendo? Você observa que eu tô... A venda não, desculpa, gente. Eu estava lá no 1102. Isso, a compra aqui. E eu tinha o 01, agora eu vou ter o 02. E o meu 02, eu vou tratar ele aqui diferente, ó. Vendo? E aí eu não tenho contrapartida, que eu não vou colocar aqui. Minha movimentação, meu código de movimentação de estoque será compras. Minha classificação no SPED também de compras. Aqui na minha tributação aqui, tá vendo? Eu não vou colocar nada, aqui nada, nada. Embora aqui eu goste de colocar na questão do IPI, eu boto aqui, ó. Cadê ele aqui? Cadê você, rapaz? Ó, tá vendo? Não vai ter cobrança de... Mas é bom botar 99 mesmo, porque aqui eu tô tratando a entrada, então... Aí. Cadê você, rapaz? Opa, aqui. Posso botar outras entradas também, não interfere isso aqui, tá? Porque pode ser que ele tenha comprado com 5.102, pode ser, a legislação mude e tal, mas em geral não tem a cobrança de IPI, tá? Mas se tiver, você vai ter que tratar o CFP. Daí a importância de estar usando os dois dígitos aqui para destacar essa configuração que está sendo feita aqui. Então você pode inclusive colocar aqui qualquer informação com xxxx, etc. Tá? Então por aí você já vai saber que essa referência da descrição ela vai te auxiliar muito quando o seu cliente tiver uma nota nas mãos e ele qual o CFAP, então essa referência ajuda. Ao mesmo tempo, nós podemos mostrar a contabilidade, os contadores que fazem a escrituração contábil dos nossos clientes, como nós estamos também auxiliando para que o cliente tenha uma possibilidade muito menor de cometer erros. Tá? Então aqui, ó, 101 compras, 2 também compras, tributação de ICMS, você pode deixar assim, não precisa mexer nisso aqui, nem aqui também precisaria mexer, tá? Para ele acatar o que está na nota. Apenas por se tratar de Simples Nacional, presta atenção, gente, eu uso 74 aqui, tá? Para evitar que ele calcule reduzindo lá, pressupondo que o cliente tenha crédito, tá? Então aqui ele não tem SPED fiscal e nem tem validade para os itens, né, cadastrados. Então você observa que aqui eu criei uma nova designação. Então agora eu tenho o 5.101 lá em cima e aqui embaixo ó, o 5.102. Ah, mas está faltando os demais ainda. É simples. Basta você ir vindo aqui e criando a sua regra. Agora é o 103. Já vai fazendo na ordem, porque o final 3 vai corresponder ao 5.103 e por aí vai. Tá? Então isso facilita e muito a nossa atuação no pós-venda, no pós-implantação. Isso ajuda e muito mesmo o nosso trabalho. Então aqui ó, o 74, aqui também o 74, tá? Marca se você quer que essa aplicação, o lançamento, a escolha desse CFAP possibilite que ele altere e reajuste os preços e confirma. Ponto. Fizemos o 103, vamos fazer agora o 104, ó, final 04, fazer até todos aqueles que estavam ali. Isso vai ser muito interessante para estudo de caso. Compras também, não mexe aqui, vai apenas em IPI, em PIS e COFINS, perdão, são 2 impostos federais, e eu estou pressupondo aqui nessa demonstração para vocês, se tratar de cliente enquadrado no Simples Nacional, tá bom, gente? Cada caso vai requerer a atenção dos senhores e, consequentemente, comunicação com a contabilidade para saber o que lançar, tá bom? Confirma. Vamos fazer agora mais um. Isso fica a critério de cada um. Vai depender também, aqui já é o 5, vai depender também do quanto os senhores estão, acho que esse foi o 5 mesmo que eu fiz, qual foi o último?
Ah, foi 104, é isso mesmo. Vai depender também do grau de dificuldade encontrado no treinamento, né? Isso aí é importantíssimo. A gente sabe o feeling ali, quando você está dando treinamento, né? Você tem um feeling ali para saber se o cliente está pegando o assunto pela primeira vez, se já tem algum domínio ou não, ou se com poucas explicações ele já consegue, né, se orientar, se ele tem acesso à contabilidade, a empresa que faz a escrituração contábil, para que ela forneça a tempo hábil ou em tempo hábil essa informação. Vamos para o sexto e último. Você vê que em todos os casos, eu estou botando aqui o CFAP único, mas os dois dígitos finais dão uma nova designação para aquele mesmo CFAP. Isso é apenas para que o cliente tenha referência visual. Ah, isso atrapalha o sistema? Polui de maneira nenhuma. Inclusive, a previsão foi essa, quando se criaram essa possibilidade aqui. Então, vamos lá, ó, 7.4, de novo 7.4 aqui, altera os preços e feito. Bom, cadê? Opa, não escolhi aqui. Então, feito. A partir de agora, você pode chegar para o seu cliente e dizer para ele que todos os CFAPs estão aqui. Ó. O 5101 está aqui, o 102, o 5103. Ou seja, quando ele estiver pesquisando lá, basta ele botar a frase CFAP 5. Imagina que a mercadoria tenha vindo com 504, né? Ele vai fazer isso aqui, ó. Lá durante a pesquisa fica muito mais fácil para ele achar, porque o que ele está vendo no dump que está diante dele, ou na tela que apareceu, é o 5104. Quando ele der entrada, automaticamente a gente está apontando aqui, ó, para o 1102, correto? Isto tudo que eu estou mencionando aqui deve-se ao fato de que o CFAP ele é um código, como eu já mencionei no começo, e vou encerrar dizendo, ele é um código que fiscaliza a operação. Então, nesse aspecto, atenção para a operação que está sendo proposta ali no lançamento da nota, porque é ali que você vai dizer qual a operação foi proposta a partir da aquisição daquela mercadoria e do lançamento daquela nota, tá ok? E isto é uma coisa muito, muito tranquila, tá? Não tem bicho de sete cabeças, basta termos atenção e sempre tentar afinar o diálogo com a contabilidade. Mostrar para a contabilidade, para os contadores que escrituram nossos clientes, que nós somos um apoio, né? Não queremos e não podemos fazer o trabalho deles, né? Mas podemos criar meios para que um bom trabalho de todos os envolvidos seja bem executado e, ao final, todo mundo possa se beneficiar de um trabalho bem executado nesse aspecto. Tá? Então, eu estou dando aqui para vocês uma ideia de CFAP, de como aplicar no hiper e por que ele existe. Um outro exemplo, para que se tenha uma ideia mais abrangente, embora eu não vou tocar muito nesse ponto, é com relação àquele cliente que fabrica alguma coisa e precisa vender com um CFAP específico, né? Agora nós já temos aqui no faturamento, né, a opção de fazer uma alteração de um CFAP, alterar, tá vendo? Não é possível porque não foi identificado e tal, ou seja, preciso identificar o cliente para que o sistema possa escolher o CFP com base na destinação, né, da mercadoria, se dentro ou fora do estado. Se eu escolher uma mercadoria aqui qualquer, ele vai me permitir trocar o CFP. Isso já facilitou e muito mesmo. E, além disso, é claro, né, é preciso também que cada produto, entenda bem isso aqui, ó, se eu tenho um produto específico a ser vendido, e nesse caso meu cliente é fabricante, ele precisa praticar a substituição tributária, eu terei que vir aqui, tratar essa alíquota direitinho, de acordo com as alíquotas do meu estado, tá? Escolher aqui o estado de origem, estado de destino, etc. E, depois disso, vincular os produtos que participarão dessa regra tributária que foi criada. Mas isso é um bate-papo para uma outra ocasião, tá bom, gente? A ideia aqui era só trocar uma ideia sobre o CFAP, ajudar aqueles que ainda não tiveram um contato suficientemente abrangente para orientar o seu cliente,
ao mesmo tempo trocar uma ideia com aqueles que já conhecem a matéria e que sabem quão importante é fazer a correlação exata na hora de fazer a importação da nota de compras, tá ok? Isso aí a gente vai refinar depois, mas só para que vocês possam ter uma noção bem legal e ver que com o hiper também agora podemos fazer um pouco mais, né, com essa questão da multiplicidade de CFAPs na mesma operação. Isso sempre foi possível, tá, gente? Uma nota pode ter vários produtos que usem CFAPs diferentes, porque cada um, como eu já disse, pode ter uma tributação e mudando as características de produção, tributação, escoamento, vai mudar também o código que fiscaliza essa operação. Por essa razão, uma nota pode ter 10 itens e cada um dos 10 itens ter um CFAP diferente. Embora isso seja muito raro, normalmente são 2 ou 3 CFAPs, mas pode vir lá um de bonificação. Então, recebi um de bonificação, por exemplo, né? Então, vamos botar aqui, ó, Tá vendo aqui, ó, nós temos alguns CFAPs aqui, ó, entrada por bonificação, doação ou brinde, ó. Então, a empresa recebeu lá e como é que ela tem que justificar? Que ela não roubou, não contrabandeou e que a mercadoria apareceu no seu estoque, no seu inventário. E para isso existe o 1910, que é onde se faz uma entrada de um brinde que o seu fornecedor tenha lhe dado, ou uma outra empresa tenha lhe dado. Tem o 1911, que é os casos em que há a entrada de amostra grátis, e por aí vai. Tá? A entrada de mercadoria ou bem recebido para demonstração. Então, seu cliente tem lá um carro que a montadora vai deixar lá com ele para ele fazer demonstração lá no pátio da sua empresa. Existe o CFAP 1912, que é exatamente isso. Tá? Então, por aí vai. Então, sempre haverá um código fiscal de operação, onde você pode, né, com atenção à tabela, com a troca de ideia com a contabilidade, entender que quem vendeu usa um código fiscal da sua operação específica, enquanto quem está comprando terá que usar um outro código correlato, né, correspondente, mas peculiar à sua operação. Então nós estamos separando aqui, de um lado, nós temos a primeira operação de venda, e do outro lado nós temos uma outra operação distinta, que é de quem está comprando. Então é por isso que os CFAPs precisam estar, cada um, apontando exatamente para a sua operação, ok? Com essa pequena explicação aqui, eu vou ficando, né, por aqui, e dizer a você que toca o barco aí, conversa, pesquisa, estuda, porque a gente tem muito que aprender. O Brasil é um país desafiador nesses aspectos, né? E é sempre bom a gente estar preparado, ok? Um forte abraço a todos e até a próxima.